Meu planejamento para passar na AGU, qual seria se eu tivesse que começar do zero? Vem comigo, eu vou te responder essa pergunta. Eu sou Thiago Calazan, sou procurador na Advocacia Geral da União. E se eu perdesse meu conhecimento jurídico e restasse apenas as estratégias, a expertise que eu utilizo com os meus alunos e que eu utilizo para passar em concurso, que eu utilizei para passar em concursos, o que é que eu faria a partir de agora? A gente teve no dia 3 de julho a autorização pelo Ministério da Gestão para a realização dos concursos da Advocacia Geral da União, Procurador da Fazenda, Procurador Federal, Advogado da União, Procurador do Banco Central. Então, o que é que eu faria a partir de agora? Estudaria tudo de maneira aleatória, generalista ou focaria em alguma coisa, tá? Eu vou te contar um pouco da minha preparação. Eu comecei a estudar para a AGU dentro de um planejamento de carreira durante a faculdade. Eu tinha 21 anos, estava no terceiro semestre, comecei a morar numa república, estudei na universidade pública e aí numa república com o pessoal do oitavo, nono, uma realidade foi muito impactante para mim. Eu percebi que os meus colegas de casa, os meus amigos, os veteranos da minha faculdade estavam fazendo uma aventura durante a faculdade de Direito, sem saber advogar, sem saber se iam fazer concurso, começando a pensar nessas demandas profissionais depois que passou-se 5 anos do curso. Falei, não, eu preciso de um planejamento de carreira, eu preciso me preparar. E foi durante a faculdade que eu construí a minha aprovação na AGU. Eu formei em abril de 2012 e o concurso da AGU saiu em maio de 2012. Então, eu já estava preparado quando foi publicado o edital. Eu já tinha estudado desde o sétimo semestre, sétimo, oitavo, nono, décimo. Então, eu fiz uma preparação extensiva, focando em conhecer bem a jurisprudência, a legislação, a doutrina, fazer muitas questões, né? Eu tinha tempo, eu só estagiava, não trabalhava ainda, não tinha família, era um estudante, um jovem adulto na faculdade, vivendo um momento de faculdade, mas pensando no meu crescimento profissional. Eu queria sair da faculdade com um objetivo, bem empregado, com estabilidade, numa grande carreira, podendo contribuir socialmente com a minha atividade profissional, ganhando bem, tendo férias regulares. E eu realizei esse projeto. Beleza? Tive muito tempo, então eu me dediquei a conhecer o direito de uma forma profunda, de uma forma clássica, de uma forma convincente, para não só passar no concurso, mas atuar de uma forma tranquila, segura, convincente, competente, tá bom? Mas se eu fosse começar hoje, eu não faria tudo que eu fiz, porque agora é necessário, depois da autorização do concurso, ser bem seletivo, ser bem específico. Então você precisa realmente agora otimizar os seus esforços, os seus meios de ação, o seu tempo disponível, para que você foque naquilo que mais cai, naquilo que você menos sabe. Então, o primeiro ponto do meu planejamento hoje seria fazer um grande mapeamento, fazer um planejamento de carreira, tá? Qual das carreiras da AGU melhor me satisfaz? Eu sou membro da carreira de advogado da União. Não mudaria para procurador federal, não mudaria para procurador da Fazenda Nacional, não mudaria para procurador do Banco Central. Então você vai precisar fazer uma escolha. Embora você tenha a opção, você vai talvez ter a opção de fazer concurso para as quatro carreiras, tá bom? É muito importante que você tenha um direcionamento. Por quê? Agora você vai precisar ser seletivo, vai precisar selecionar as matérias que mais caem, os assuntos que mais caem. Talvez numa reta final, quando você concluir aí, estiver competitivo nas matérias principais do carro que você escolheu, você pode abrir o leque, estudar de forma mais abrangente para outras carreiras, tá bom? Mas inicialmente é necessário um foco só. O meu, lá atrás, foi advogado da União. Então, quando eu entrei no MPF no estágio, eu lembro da data, mais ou menos dia 22 de janeiro de 2010, eu comecei a me preparar para advogado da União. Não mudei esse objetivo, embora tenha feito os outros concursos. Procurador do município de Maceió, advogado da Caixa, defensor público, analista, alguns eu perdi, a maioria eu passei com a bagagem que eu estava formando para a Advocacia Geral da União, perfeito? Então, escolher uma carreira só, mapear suas deficiências. Então, você vai precisar ir lá no que concurso, no Tec concurso, fazer pelo menos 100 questões de cada matéria, da lista de matérias cobradas no edital selecionado por você. Você vai precisar conhecer a banca examinadora, conhecer a dificuldade das provas, a abordagem das questões, o
A preparação para concurso, para procuradorias, não é um trabalho acadêmico, que você não tem uma linha de chegada, não é um processo iniciático. Estudar filosofia, estudar um idioma, estudar para fazer uma tese de mestrado, você só tem uma porta de entrada. Por isso que é iniciático, por isso que é um portal, você só tem uma porta de entrada. Nos concursos, não, você já tem parâmetros de avaliação, você já sabe mais ou menos o que vai ser avaliado. Já existem assuntos com incidência estratégica relevante, as questões já têm um padrão de abordagem, você precisa conhecer isso. E você já precisa analisar estatisticamente aqueles assuntos mais cobrados e que você está errando mais para você estudar com prioridade aqueles assuntos que você ainda não domina. Não dá para você estudar de forma aleatória, generalista, todos os assuntos a partir de agora. Beleza? Então comece com, primeiro, um planejamento de carreira, a seleção de um edital, leia esse edital, entenda o sistema de pontuação, por exemplo. Todas as carreiras da Advocacia Geral da União valorizam muito mais a prova discursiva do que a prova objetiva, do que a prova oral. Então, 100 pontos é o peso, o valor da prova objetiva. 300 pontos as três provas da fase discursiva. Um parecer, uma peça prático-processual, uma dissertação e 3 ou 4 questões em cada um dos turnos. Vão ser 12 questões mais 3 peças, mais ou menos. 300 pontos essa etapa. Aqui é que vai residir o principal fator de classificação no concurso. Perfeito? Prova oral, 100 pontos. Então você precisa ganhar um conhecimento lógico, operatório, para a prova objetiva, marcar certo ou errado. Você vai precisar também, ao mesmo tempo, desenvolver uma articulação do raciocínio, uma capacidade de argumentação, escrever melhor também para falar bem numa prova oral. Você não vai poder construir uma discursiva, uma prova oral em 30 dias, em 40 dias depois da sua aprovação e convocação para a prova discursiva e prova oral. Então agora você precisa estudar de forma integrada, tá bom? Então, entendi o sistema de pontuação, os critérios de avaliação, o que é que vai ser avaliado numa prova oral, né? Dicção, domínio da linguagem, uso correto do vernáculo, articulação do raciocínio, capacidade de argumentação, o que é que vai ser avaliado numa prova discursiva. Você precisa saber disso de antemão, você precisa se preparar já entendendo esses critérios, tá bom? Não deixa para depois não, não funciona assim, tá? A preparação para concursos de carreiras jurídicas, para a AGU hoje em dia, não vai tolerar improviso, tá? Então, tá muito difícil passar porque não dá para fazer a coisa de qualquer jeito, de forma aleatória, de forma impensada. A inteligência, eu venho afirmando aqui de novo, a inteligência não é o adorno do vitorioso, é o caminho da vitória. Você precisa ser inteligente agora, entender realmente onde é que você está se inserindo, qual o tamanho do desafio. Perfeito? Então, escolhi uma carreira, li o edital, fiz uma lista de matérias, eu vou fazer o quê? Um mapeamento da minha própria ignorância. Eu vou fazer um simulado sem questão de cada uma dessas matérias, entender o meu desempenho geral, entender o meu desempenho por matéria, tá bom? E também conhecer a banca examinadora, aprender de forma primária, revisar muita coisa que você já estudou pelas questões, sem estudar nada antes, sem corrigir os erros pelos comentários nesse momento, né? Depois, o que é necessário? Avaliar essas estatísticas, tá? E de antemão, de cara, você vai dividir o edital gigante com 17 matérias em duas partes, núcleo essencial e núcleo de matérias satélites. O núcleo essencial vai concentrar aquelas 5 matérias que representam 65%, 66% das cobranças de primeira fase, tá? Quais são essas matérias? Constitucional, administrativo, civil, processo civil, tributário, tá? São 5 matérias que você vai precisar estudar com prioridade. 5 matérias você vai estudar com prioridade. As outras matérias só vão poder ser estudadas quando você tiver no mínimo 75% de desempenho nessas 5 matérias prioritárias, entendeu? Então, seu edital já ficou melhor. De 17 matérias, eu tenho 5 matérias que eu preciso estudar com prioridade. Porque se o concurso sai amanhã, ou em agosto, ou em setembro, outubro, eu estou estudando aqueles assuntos mais relevantes, aqueles assuntos que eu estou errando mais, e naturalmente eu estou acelerando os meus resultados, eu estou me tornando competitivo mais cedo. Perfeito? Então você está se preparando para isso. Por onde é que eu estudo essas 5 matérias? Foco principal: 70% das questões são sobre legislação. Então, se eu nunca li a Constituição Federal, eu vou ler a Constituição Federal. Se eu nunca li o Código Civil, eu vou ler o Código Civil.
se eu nunca li a lei de licitações, a lei de servidores públicos, se eu nunca estudei atos administrativos, serviços públicos, políticas públicas, eu vou estudar com prioridade. Se eu nunca li o CTN, a Lei de Execução Fiscal, eu vou precisar ler essa lei agora, entendeu? Ler e grifar no máximo 30%, lendo pelo Vadmec, que você vai levar para uma segunda fase, beleza? A segunda fase é com consulta à legislação. Você pode, então, já preparando o seu Vadmec, por isso que a legislação precisa ser estudada não de forma digital, mas pelo Vadmec, para que você possa durante a leitura da legislação pelo Vadmec, se preparar tanto para a prova objetiva, quanto também ganhar familiaridade, a habituação com o manuseio, a utilização do Vadmec para uma consulta numa segunda fase, numa prova discursiva, para a realização de um parecer ou uma peça prática processual. Beleza? Então, qual a legislação mais cobrada? Você vai ter acesso no edital mapeado. Eu tenho toda essa legislação já pronta, listada, a legislação prioritária para você fazer um estudo intensivo, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas prioritariamente você tem que estudar a legislação dessas 5 matérias. Automaticamente, paralelamente, concomitantemente, você já vai fazendo mais questões durante a leitura dessa legislação. Então, estou lendo a Constituição, li o preâmbulo, paro, faço 10 questões no que concurso, no TEC concurso, agora sim estudando os erros pelos comentários. Então, de cada assunto, respeito à divisão lá do TEC ou do que concurso, você vai fazendo 10 questões como exercício de fixação. Vai criando um caderno de erro para revisões de véspera, tá bom? Faz isso com constitucional, faz isso com administrativo, faz isso com civil, faz isso com processo civil, faz isso com tributário, tá? Mas, Thiago, eu adoro ver videoaula. Para com isso, para de videoaula, entendeu? Se você ainda está assistindo videoaula, você está atrasado, meu querido, minha querida. Para de ver videoaula, entendeu? Você precisa construir a articulação do raciocínio, capacidade de argumentação. Então, quem é que constrói? Quem lê muito, quem lê bem, escreve bem e fala bem. Beleza? Depois disso, estudei a legislação, né? Sim, Thiago, tenho 5 matérias para estudar, por onde eu começo? Entre essas 5 matérias, você vai começar pelas que você tiver um pior desempenho no mapa da ignorância que você fez. Então, eu estou pior em tributário, nunca estudei. Estou acertando 40% das questões. Pô, vou começar com tributário, tá? Uma matéria relevantíssima. Você precisa entender que a Advocacia Geral da União faz parte da Fazenda Pública, é um órgão de assessoria e consultoria jurídica da Fazenda Pública, tá bom? Então você precisa entender tributário, você precisa entender direito processual civil, direito material, constitucional e administrativo e o direito processual. Perfeito? Então, você já vai ter parâmetros para selecionar aquelas matérias que mais caem e você menos sabe. Fazendo exercício de fixação. Pô, Thiago, concluí toda a legislação de tributário. O que é que eu faço? Você vai fazer mais questões. Pelo menos 200 questões. Pelo menos 300 questões de todos os assuntos, estudando os erros pelos comentários. Só aí você leu toda a legislação, abarcou 70% da matéria, fez mais de 500 questões aí daquela matéria, você já cobriu aí basicamente é, quase 100% do edital. Você não vai mais correr o risco de ser surpreendido. Dificilmente você vai ser surpreendido numa questão da prova. Você vai aumentar a sua capacidade de dar soluções a casos concretos que forem apresentados nas provas, entendeu? Beleza? Então, eu começaria assim, meu planejamento para estudar para a AGU começaria com um mapa da ignorância, muitas questões, estudo da legislação, depois estudo da jurisprudência abrangendo todas as matérias, aí sim, núcleo satélite e núcleo essencial. Perfeito? Toda a jurisprudência, 25% em média das provas objetivas da AGU, das procuradorias de PGS, de PGM, são sobre a jurisprudência. Então, veja, você pegou um quarto por uma única fonte, estudando a jurisprudência diretamente do site do STJ, STF, informativos semanais, pelo menos 2026 e retroativamente de 2023 para frente, tá bom? Se você já tivesse material fichado, separado por matéria, muito bom. Para isso, eu tenho um protocolo de estudo da jurisprudência, onde eu ensino isso, você vai ter acesso ao meu Swipe Files, com toda a jurisprudência fichada, separada por matéria para procuradorias, de 2020 até 2025, 2026.1, tá? E as súmulas separadas por matéria, já para você ler e revisar. Só aí você já abrangeu 80% do edital. Então eu começaria por aqui. Doutrina, poxa,
Vale a pena estudar? Com certeza, agora de forma seletiva. Só o que realmente é cobrado pela doutrina. Licitação, só legislação. Direito civil, só Código Civil, só parte geral, obrigações, contratos, responsabilidade civil, o que mais? Organização política administrativa, legislação, só a Constituição Federal. Agora, teoria da Constituição, controle de constitucionalidade, você precisa dos resumos. E eu tenho os resumos para você, thiagocalazans.com.br, resumos do Calazans. Todos os resumos das matérias jurídicas cobradas na AGU, num só lugar, um preço muito acessível, material em Word, para que você só possa baixar, estudar e ir editando ao longo do tempo, atualizando esse material, pessoalizando esse material para constar aquilo que mais cai e você menos sabe. Perfeito? Então, só aí a gente viu todas as 3 fontes necessárias para passar numa prova objetiva, discursiva e prova oral das 5 matérias mais relevantes de toda a jurisprudência. Eu faria exatamente isso até a publicação do edital. Se eu conseguir terminar esse planejamento antes, aí eu avanço financeiro, empresarial, ambiental, econômico, financeiro, internacional, público, privado, direitos humanos, legislação sobre ensino, legislação da AGU, entendeu? São temas importantíssimos. O ideal é você fazer um estudo, como eu fiz lá atrás, estudando de forma organizada, foco no longo prazo, um estudo consistente, o resultado apenas como uma consequência de um passo a passo bem feito. Mas assim, a gente tem uma oportunidade que não sabe você vai ter uma oportunidade de fazer uma prova para a AGU, você não sabe quando vai ter de novo. Então você precisa ser estratégico, inteligente, eficiente no uso dos seus meios de ação. O principal deles é o seu tempo. O segundo principal meio de ação, bons materiais, entendeu? Mas agora, tempo disponível, bons materiais e um propósito grande não é suficiente se você não tiver qualidade, direcionamento. Não confunda urgência com desespero. Não estude de qualquer jeito. Se você precisar realmente de um direcionamento, você precisa procurar não o melhor material, não o melhor método, você precisa procurar alguém. Alguém que já passou por isso, alguém que pode te auxiliar de forma profissional, estratégica, isenta, com um olhar externo, inclusive. Perfeito? Então, eu estou aqui para isso. Eu estou gravando esse vídeo justamente para te mostrar uma forma de você não perder tempo, não ficar estudando em círculos, não ter vícios que possam comprometer a sua capacidade de chegar competitivo para essas provas. Beleza? Meu nome é Thiago Calazans. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal. Comenta aqui o que é que você está fazendo, se você já estuda há algum tempo, se você já está estudando de forma estratégica, seletiva, para eu conhecer melhor você. Eu vou ter o prazer de responder você pessoalmente, tá bom? Até o próximo vídeo. Vamos que vamos, hein?